Qual será o maior erro que muita gente comete na programação do Arduino? Pois é, a gente achou muito interessante trazer esse tema aqui, porque percebemos aí que tem um desses erros que realmente muita gente comete, principalmente quem está começando com o Arduino, começando com a programação, independente da linguagem. Pois é, a gente tem aí esse erro muito facilmente cometido e olha, nada melhor do que comentar a respeito desse erro se você está começando para você evitar cair nesse erro e ficar aí quebrando a cabeça. De repente, aquele problema aí que você está tendo no seu projeto é justamente esse erro que você está cometendo. Se você está chegando agora aqui no canal, não sabe quem eu sou, o que a gente faz aqui, a gente fica brincando com as ideias, então olha, seja muito bem-vindo, muito legal ter você aqui com a gente. Eu sou Flávio Guimarães, toda a minha carreira trabalhei com software, sou formado em Ciências da Computação e compartilhando com vocês a minha experiência, o que eu aprendo no dia a dia, criei o canal Brincando com Ideias e também os cursos Arduino para Principiantes e o Arduino.net. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem o link desses cursos para você entender melhor o que tem por lá. E olha, fica a dica, hein? Tem o chat lá para você conversar com a nossa equipe ao vivo e tirar suas dúvidas. Bora lá então? Qual será esse erro e como evitar? Então vem comigo! Então, pessoal, indo direto ao assunto, qual será esse maior erro que muita gente comete? Eu vou te falar e vou explicar. Talvez você vai entender aí com a explicação. O maior erro é simplesmente sair copiando programas por aí, juntando e achando que vai funcionar. Pois é, como que é isso, né? Olha, entenda o seguinte, é muito comum a gente pensar num projeto e esse projeto ser composto por diferentes módulos, diferentes componentes, e aí a gente sai, obviamente, buscando tutoriais de cada um desses módulos. Muito difícil a gente encontrar um tutorial exatamente com aquela nossa ideia. Então, o que a gente vê por aí é o pessoal montando nessas ideias com diferentes tutoriais. Até aí tudo bem, super válido. Aqui mesmo no canal a gente tem diversos tutoriais, muita gente nos agradece, temos ajudado aí muita gente, porém, vamos entender um pouquinho melhor. Eu vou dar aqui um exemplo. Olha, vamos supor que eu quero fazer um projeto. Vamos imaginar esse projeto e aonde eu cometeria esse erro desenvolvendo esse projeto. Imaginem que eu quero colocar num tanque, tá, um sensor de peso, tá? Então esse tanque vai ficar acima desse sensor de peso e o Arduino ele vai receber a informação de quanto peso que eu tenho ali naquele tanque. Eu quero que esse tanque seja preparado para dosagem, ele vai preparar a dosagem que ele vai entregar, por exemplo, num caldeirão para eu fazer uma receita. Então, com o sensor de peso, eu sei o quanto que eu já coloquei ali naquele tanque, um determinado ingrediente. Até aí, ok, então eu tenho o meu primeiro módulo que eu vou usar nesse projeto é o sensor de carga, ou sensor de peso, como você quiser falar. Além disso, eu quero automatizar esse peso, que quando eu estiver já com o peso ideal, eu quero que nesse tanque eu tenha uma saída com uma válvula solenoide, e nessa saída, ao atingir o peso, que essa solenoide abra automaticamente. Então veja, eu vou ter alguma coisa jogando material nesse tanque e uma saída com uma válvula solenoide para que quando eu tenha o peso ideal no tanque, eu abra essa válvula e abasteça então lá o meu caldeirão. Para acionar a válvula eu vou utilizar um módulo relé, justamente porque a válvula, no caso aqui, ela trabalha com 12 volts, eu vou colocar uma fonte de 12 volts nela e esse relé ele vai fazer esse chaveamento. Além disso, eu quero também colocar nesse meu projeto um pequeno display para que eu veja qual é o peso que eu já tenho no tanque, né? Ou seja, justamente como se fosse uma mini balança ali, então eu estou vendo o peso que eu estou colocando. Quando eu atingir aquele peso ideal, eu paro de colocar coisas e aí a válvula abre automaticamente. Entendido esse projeto, olha só o que eu poderia cometer de erro. Aqui mesmo no canal Brincando com Ideias, eu vou encontrar diversos tutoriais para cada um desses módulos. Não só no canal, você encontra em outros lugares, mas olha só, começo a pesquisar e acho lá um vídeo tutorial para usar
esse sensor de carga, sensor de balança. Aqui eu vou deixar o card aqui na tela, vai te dar acesso a esse vídeo tutorial para você aprender a usar essa balança. Lá, inclusive, além de você fazer a balança, tem o programa que nós fizemos para você baixar. Então, primeiro programa você vai lá e baixa e bonitinho. Segundo, eu começo lá a pesquisar como programar o módulo relé. Mesma coisa, outro card que eu vou deixar aqui com o tutorial que nós fizemos para programar o módulo relé. Com isso, eu aciono a solenoide. Inclusive, se você quiser saber sobre a solenoide, outro card que eu vou deixar aqui a respeito de um vídeo que nós fizemos sobre irrigação, a solenoide, ou melhor, o relé, acionando uma bomba, mas da mesma forma nós poderíamos acionar a solenoide, com o mesmo circuito que foi feito lá para a bomba. Então, se você quiser saber. Okay? Então, até agora, eu baixei 2 programas, né, do peso e do relé, e aí eu continuo procurando e acho lá um terceiro tutorial sobre como programar o módulo do display. Esse aqui é o display OLED. Tá? Um último card que eu vou deixar aqui para que você possa acessar esse tutorial. Vai lá, baixa o programa. Aí é que começa o erro, onde eu já tenho 3 programas e eu penso, bom, legal, né? Eles já estão funcionando. Então eu vou juntar os 3 em um único programa e vou ver se funciona, vou começar a mexer lá. Pessoal, a partir do momento que eu faço isso, eu vou começar a me complicar demais. Porque olha só, cada um desses programas tinham suas próprias lógicas independentes. Tá? Então, o sensor de balança aqui, eu fiz uma balança para, por exemplo, mostrar lá na tela qual era o peso registrado. Ok? Nesse outro programa aqui, no módulo relé, nós fizemos um programa para ligar ou desligar de acordo com uma situação ou comando, ou até mesmo no vídeo lá da irrigação, de acordo com a umidade do solo, ele liga ou desliga. Então veja, a lógica da umidade do solo, que vai ligar o relé nesse tutorial que eu peguei, não tem nada a ver com a lógica da balança. Pode até ser parecido, eu posso até aproveitar a lógica, mas a lógica copiada tal qual não tem nada a ver. Ainda mais quando eu entro lá no tutorial do display, que lá originalmente a gente fez algumas demonstrações do display, a gente mostra algumas coisas. Não temos nesse exemplo que eu baixei nada preparado na lógica para mostrar o peso que está sendo registrado na balança, ou às vezes até mostrar algumas mensagens, como por exemplo, ao atingir o peso necessário, ele abre a válvula e coloca uma mensagem na tela como descarregando ou esvaziando, aguarde, né? Então, todos esses detalhes de como eu quero que funcione o meu projeto tem a ver com a lógica da programação que eu vou fazer. Como que eu resolvo isso? Olha, primeiro eu tenho que conhecer sobre os comandos que foram utilizados em cada um desses programas. Então, claro, existem alguns comandos muito básicos e alguns recursos que a gente utiliza na programação são muito básicos que eu preciso conhecer sobre eles, comandos e recursos. Qual recurso? Por exemplo, uma variável, os recursos de definição, os recursos de função. Quais comandos eu preciso saber? Em um comando eu tenho o digital write, o outro comando eu tenho uma biblioteca que eu preparo ela e depois para usar essa biblioteca eu tenho diferentes comandos daquela biblioteca. Então veja, recursos e comandos que eu utilizo em cada um desses programas, eu preciso conhecer o que eles fazem, para que eles servem. Porque a partir daí eu vou começar a ler cada um dos programas, entendendo o que é cada comando, cada recurso que está sendo utilizado, para que eu então consiga entender qual foi a lógica escrita naquele programa. Aí sim eu vou conseguir aproveitar aquele programa para então criar a minha própria lógica. Então, para criar a minha própria lógica, eu preciso não só conhecer aqueles comandos que foram utilizados lá nos programas
que eu baixei, mas eu preciso também ter uma noção dos comandos principais, em geral do Arduino. Pode ser que, para a lógica que eu queira fazer, eu vou utilizar um comando que não está em uso em nenhum desses programas. Então, de repente, a gente tem, em termos de condição, faço isso ou faço aquilo. A gente tem o comando if, utilizado em algum desses programas. Mas para o que eu preciso, de repente o comando if ele não vai ficar legal, é melhor eu utilizar o comando switch case. Vai ficar mais bem escrito. Ou para fazer repetições, de repente o que eu preciso é um comando for, e nos exemplos que eu baixei não tenho nenhum desses comandos for. Então vejam, eu preciso saber esses comandos mais básicos, mais essenciais. Eu posso dizer que assim, se a gente pegar vou chutar, ok? Vamos supor que toda a linguagem Arduino é composta ali por 1000 comandos. Tá? Mais ou menos, né? Não muda muito. Claro que sempre que a gente pega bibliotecas, a gente está adicionando comandos a essa amplitude de comandos que eu falei. Mas vamos supor que no total a gente tem lá 1000 comandos no Arduino. Desses 1000, uns 20, tá? Também estou chutando, mais ou menos por percepção, uns 20%, né? Ou melhor, não dos 1000, uns 2%, né? 20 comandos seriam uns 2%. É aquilo que a gente utiliza demais, quase que em todos os programas. Uns outros 20 ali, a gente usa cada vez em quando, mas também usa bastante. Já a maioria desses 1000 comandos, a gente vai usar muito raramente. Então o que eu sugiro é que você aprenda pelo menos esses primeiros, esses mais essenciais. Variáveis, definições, comandos de repetição, while, for, comandos de lógica, de condição, como o if, switch case, o else, né, o else junto com o if. Então esses são os comandos mais essenciais. Ainda dentro do Arduino, comandos como digital write, analog write, digital read, analog read, pin mode, delay, saber usar o recurso do milis, né, são comandos então essenciais para a gente montar uma lógica de basicamente qualquer projeto. Então veja, né, eu tenho uma amplitude de comandos que para conhecer tudo de Arduino eu preciso conhecer todos eles, mas é interessante que eu conheça aqueles principais. Lá no curso de Arduino para principiantes, a gente começa a utilizar esses principais montando alguns projetos. E no curso de Arduino.net, a gente vai ter uma base sólida sobre todos esses principais comandos. Inclusive, a gente tem também um e-book, um guia de referência Arduino, para que você possa ter ali uma documentação como se fosse um dicionário de todos os comandos Arduino e quando você precisa, você vai lá e lê como que você utiliza. Okay? Então, fique atento para que você consiga conhecer sobre esses primeiros comandos, os principais, e aí sim você vai conseguir aproveitar os programas que estão prontos, entender o que eles fazem e montar o seu próprio programa com a sua lógica, com aquilo que você está imaginando fazer. Ok? Repare que essa ideia do tanque que eu bolei agora, né, para poder pesar o tanque e abrir a válvula quando estiver no ideal, essa lógica ela não está em nenhum desses programas que eu baixei. Tá? Esses tutoriais que eu deixei para vocês aqui no card, eles ensinam individualmente cada uma das lógicas que foram montadas lá. Mas para o programa que eu preciso entender, como se fosse uma outra linguagem, né? Os outros programas estão escritos em inglês, então eu preciso entender essa outra linguagem para entender o que está escrito lá e então montar a minha programação com a minha lógica. Beleza? Espero que isso tenha ajudado. Esse vídeo aqui é um patrocínio da Altium. A Altium nos apoia aqui no canal e eles desenvolvem softwares para desenhar placas de circuito impresso, como a própria placa do Arduino foi desenvolvida lá no software da Altium. Na descrição tem o link deles para você baixar uma versão gratuita do Altium Designer. Você vai ficar com alguns dias com essa versão gratuita para conhecer o software. Beleza? Muito obrigado pela participação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!